Amigas e amigos, é absolutamente compreensível esta histeria da mídia para tentar capturar a subjetividade da indignação com o assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL do Rio de Janeiro. À direita, os golpistas foram flagrados em delito, e esta indignação poderia se transformar numa onda de protestos contra o regime golpista, contra os efeitos do golpe. Esta rápida degradação social do país, elevadíssimo índice de desemprego, o aumento da criminalidade, isso tem uma causa. Isso é efeito de uma causa. A causa é o golpe de 2016. Ali houve uma ruptura com o povo, com os anseios do povo. Houve uma ruptura com o programa de governo eleito em 2014. Ninguém elegeu privataria, ninguém elegeu o PEC 55 para esses corruptos, esse mundo privado meter a mão no orçamento público. Ninguém elegeu reforma trabalhista para esses corruptos super explorarem a força de trabalho. Esta contradição, essa dialética permite a gente entender o porquê dessa histeria para a direita, para os golpistas capturarem a subjetividade da indignação com o assassinato da Marielle. A Marielle tinha lado, tinha bandeira, tinha ideologia. É por isso que eles ficam aí falando constantemente que essa indignação tem que ser tirada da dinâmica do que eles chamam de petistas, que são, na verdade, as forças democráticas, populares, progressistas, patrióticas. Quando eles dizem petista, eu tenho dito isso aqui reiteradamente, é preciso ver as coisas por trás das coisas. Por trás disso tem um mundo de coisas, tem a ideologia do povo, as aspirações do povo. É por uma vida minimamente decente, com serviços públicos, com um mínimo de qualidade e de decência. Quem traduz essas aspirações do povo do ponto de vista político e principalmente ideológico? Quando a gente olha as coisas por aí, a gente compreende melhor as coisas. E isso, na verdade, o que a mídia faz é uma guerra ideológica. Guerra ideológica. Por isso que eles vivem dizendo petista, 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 lulopetismo e coisa do tipo. É porque eles tentam isolar as forças políticas que traduzem ideologicamente as aspirações do povo para dizer, nós não estamos atacando o povo, estamos atacando os petistas. Como que eles atacam? Com esses recursos que a gente conhece aí, que são corruptos, corruptos, corruptos. Quando a gente olha de verdade, de perto, com lupa de precisão, a gente vê, na verdade, corruptos dizendo isso, que estão combatendo a corrupção. A gente olha para o clube privado, para esta direita, para esses golpistas, só vê corruptos. Em todas as dimensões do processo golpista, só tem corruptos. A gente olha para os partidos de direita, só vê corruptos. Olha para a mídia, só corruptos. Olha para a Operação Lava Jato, só corruptos. Por quê? Porque esse é o mundo da corrupção, não tem outro mundo, não tem outra gente lá nesse mundo aí da direita, só tem corruptos. Agora, como eles fazem a guerra ideológica? Com este manto, né, de santidade. O bem contra o mal, gente do bem, cidadão de bem, essas coisas todas que a gente vê por aí. São os santos que vieram do céu para limpar o país da classe política, da corrupção. E a gente levanta um pouquinho só esse manto que a gente vê só corruptos. A mídia, por exemplo, desafio você a olhar mentalmente para figuras aí da mídia, né? Desafio você a olhar para um Augusto Nunes, para um Merval Pereira, para um Rui Castro, para um José Neumann Pinto, para um William Bonner e não ver um rato. Impossível você não ver um rato na cara dessas figuras. Sem contar nos cachorros loucos, né? Essa dinâmica de produção de cachorros loucos, porque tem uma engrenagem aí, funciona à base de corrupção. A graxa de tudo isso é a corrupção. Esses grupelhos fascistas, né? Os esgotinhos que eu tenho falado aqui, antagonista, MBL da vida, são esgotinhos que se abastecem nesta rataria pretoriana midiática, esse submundo do cartel mafioso midiático. Isso tudo dá a dimensão exatamente de como funciona o regime golpista. Ou seja, isso é um barril de pólvora. Essa indignação com o assassinato da Marielle nas mãos, na dinâmica das forças políticas, democráticas, patrióticas, que fazem oposição consequente, programática, ideológica contra o golpe, seria fatal para eles. A partir disso a gente compreende por que todos os programas da Globo tem alguém lá manifestando indignação com o assassinato da Marielle. Agora a gente compreende melhor isso quando a gente vai para os editoriais dos grandes grupos de mídia, os três maiores, sobretudo, que dão o tom, podemos dizer assim. Eu sempre digo que é importante a gente analisar os editoriais, que é a partir daí que a gente compreende melhor as coisas. O rumo vem exatamente dos editoriais. O Grupo Folha, o Grupo Estado de São Paulo e o Grupo O Globo.
A Folha se apressou no editorial, já ontem mesmo fez o editorial, e lá pelas tantas diz o seguinte: o fato de a vereadora ter criticado a ação federal talvez sirva para alimentar as inevitáveis teorias conspiratórias que, em geral, mais turvam o ambiente do que contribuem para os esclarecimentos. Os editoriais, nesse caso aqui, eles não fazem para criticar a violência, coisa do tipo, como eles fazem aí para o grande público, podemos dizer assim, como eles fazem na tela da Globo. Aqui é para criticar o quê? O petismo, essa história do petismo, esse epíteto. O que a Folha diz aqui é o seguinte: olha, o que tem que fazer é apurar aí quem puxou o gatilho, pegar esses diabos e dar o corretivo que eles merecem. Esquece o resto, nada de teorias conspiratórias. O editorial do Globo, porque o Globo e o Estadão esperaram e fizeram editoriais mais agressivos. É isso, né? Foram trabalhar melhor a coisa para vir hoje com editoriais agressivos contra o petismo. O título do editorial diz o seguinte: sectarizar a morte de Marielle é um desserviço. Quem que está sectarizando? Aquela história, está politizando e tal. Eles estão ideologizando a coisa. A ideia, a ideologia é muito pior do que politizar. É guerra ideológica, guerra midiática. Aí diz aqui o editorial do Globo: cometido em período eleitoral, o crime tende a ser manipulado como instrumento de campanha para atrair votos. Olha aí que eu acabei de dizer. Essa indignação na mão das forças que fazem oposição consequente ao regime golpista é um perigo, sobretudo em ano eleitoral, em ano de eleições. Prossegue aqui o editorial: será um desrespeito com a vereadora, olha aí, cuja candidatura foi a quinta mais votada. Nesse sentido, foi um conforto perceber em tomadas aéreas feitas quinta, no início da noite pela Globo News, da aglomeração na Cinelândia, que o vermelho não era a cor predominante. A confissão de tudo isso que eu acabei de dizer aqui. Ainda prossegue: espera-se que isso tenha sido sinal de que, pelo menos naquele momento, no centro do Rio, muitas crenças políticas se mobilizaram para saudar Marielle e clamar pela rápida elucidação do assassinato e punição dos culpados numa reação do Estado Democrático de Direito. É isso, né? Pega os diabos que atiraram e liquida a coisa. Nada de vermelho. É um alívio que não tinha vermelho ali, né? Prossegue ainda: demonstração, aliás, em sentido oposto, na multidão reunida à mesma hora na Avenida Paulista, em frente ao MASP, ouve-se o clássico slogan "Fora Temer". Mais uma dica aqui para a gente compreender, né? Tira a bandeira da mão dessa gente aí, das forças democráticas, patrióticas e progressistas. Prossegue: demonstração de oportunismo político-partidário derivado da incompreensão do grave significado do assassinato da vereadora. Quer dizer, quando alguém gritou "Fora Temer", por exemplo, quando alguém fala alguma coisa contra o golpe, é uma demonstração de oportunismo político-partidário, como se eles não fizessem isso constantemente. Não, mas sim, mas aí é a questão aí da guerra ideológica. E, por fim, diz que o momento é especial, que seja aproveitado para se avançar nas ações integradas visando a extirpação do crime infiltrado no aparelho de segurança fluminense, bem como na coordenação entre os segmentos de toda a máquina pública que luta contra a criminalidade. É isso, né? Basta combater lá, pegar os diabos que atiraram e vamos acabar com isso aí. Apura logo, prende. A tendência que vai acontecer é exatamente isso. Por isso que a gente tem que manter a bandeira, né, na mão de denúncia que esse crime está diretamente ligado à lógica golpista, que é o que fez o PT em notas, o PCdoB, né, a presidenta Dilma Rousseff, que foi, aliás, o ponto da abordagem do editorial do jornal Estado de São Paulo, que diz aqui: não à toa o PT tratou logo o petismo, PT, né? O PT tratou logo de explorar o caso. Em resolução aprovada a toque de caixa, o partido fez a proeza de vincular o caso de Marielle ao de Lula da Silva, um corrupto condenado. É lógico que tem tudo a ver a perseguição do Lula, essa insanidade aí, dessa bestialidade do Sérgio Moro e todo o espectro da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Lula com o assassinato da Marielle. Claro que tem, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, a lógica, né, exatamente de enfrentamento. O Lula faz um enfrentamento com essa direita, não só o Lula, né, tudo que o lulismo, o lulopetismo que eles dizem aí, é enfrentamento com a direita, assim como a Marielle. Como eles não podem fazer com o Lula, não pode, entre aspas, né, fazendo com o Lula que fizeram com a Marielle, então eles ficam procurando, primeiro tentam desgastá-lo, desmoralizá-lo e depois tentam encarcerá-lo.
Prossegue aqui, segundo o texto do PT, o Estadão dizendo, né, o cerco ao companheiro Lula ocorre em meio a uma escalada de autoritarismo no país, na qual se insere, diz o partido, a intervenção federal do Rio de Janeiro, chamada na resolução de militarização de esferas de competência do poder civil. Daí que a mais recente e trágica consequência dessa escalada foi o assassinato da companheira Marielle Franco. Citando aqui a nota do PT, prossegue. A presidenta cassada Dilma Rousseff também deu sua contribuição para esta versão, ao dizer que o assassínio da vereadora faz parte, entre aspas, do golpe, entre aspas, que é como os petistas qualificam o impeachment constitucional que apeou a indigitada senhora da presidência. Ah, que falta de respeito, né? Indigitada senhora da presidência. Isso é porquice, né? Porco. Trabalho de porco. E por que, aí ela, entre aspas, a Dilma dizendo, né, e o editorial do Estadão citando, e por que eu digo que faz parte? Porque o golpe não é um ato, o golpe é um processo, explicou Dilma. Isso que eu acabei de dizer aqui, de ruptura com o programa de governo, né, da fraude institucional. Explicou Dilma para em seguida dizer que a intervenção no Rio faz parte do crescente do golpe que começa a matar e a reprimir. É o que eu acabei de dizer aqui. Essa, a lógica desses dois universos que não dialogam, a lógica desse universo dos corruptos da direita aí, né, do clube privado, é exatamente usar a violência e a guerra ideológica, né? E aí prossegue aqui o Estadão, né, como se observa para esses personagens o trabalho da polícia é desnecessário, pois já conhecem as motivações e os autores intelectuais do crime. E diz aqui ainda que um grupo de acadêmicos formado no Rio para acompanhar a intervenção federal emitiu nota em que afirma que, entre aspas, independentemente da motivação dos autores da execução, o que houve foi um assassinato político. E dizem isso de cara lavada, diz aqui o editorial do Estadão, né? Mesmo não sabendo quem são os homicidas. É isso, é uma tentativa de reduzir o crime a um caso de violência corriqueira do Rio de Janeiro. Como ninguém sabe quem é os homicidas? A gente sabe quem são os homicidas de verdade. Quem fabrica bandido, aquela lógica, né, que eles dizem bandido bom é bandido morto. A direita fala muito isso, sobretudo os cachorros loucos. Agora, quem fabrica bandido, na verdade, é o verdadeiro bandido. Os homicidas aqui é quem fabrica bandido, que são eles, os próprios golpistas, bandidos. Aí prossegue ainda o Estadão, né? Também não faltaram aqueles que viram semelhança entre o caso de Marielle e assassínios de dissidentes do regime militar, considerando clara a participação de antes do Estado no episódio e insinuando que o país se encontra à beira do estado de exceção. Pela lógica da Lava Jato, é puro estado de exceção. E a lógica do assassinato da Marielle, é claro que é a lógica do regime militar, dos doicode da vida, da Lava Jato da vida, do regime, o grupelho de latrocidas de 64 e esse grupelho de corruptos aí chamado Operação Lava Jato. Tem toda uma ligação com isso. Por isso que eu acabei de dizer, a confirmação do que eu estou dizendo aqui. Ainda diz mais o Estadão, dizendo tudo isso se presta a alimentar o clima de animosidade que favorece apenas os inimigos da democracia. A democracia é deles, do clube privado deles. Nada tem a ver com o crime em si, mas muito menos com a própria Marielle, personagem que até seu trágico assassínio era desconhecida da maior parte do país, tentando desqualificar a Marielle aqui, né? E prossegue ainda na disputa que esses inconformados travam contra as instituições nacionais, Marielle é mero pretexto. Isso aqui é discurso da ditadura, né? Na ditadura eles diziam a mesma coisa, né? Na disputa que esses inconformados travam contra as instituições. E prossegue dizendo, justamente para desarmar os que exploram a desgraça alheia com propósitos políticos que as investigações precisam muito rapidamente entregar os resultados. É isso que eu acabei de dizer aqui, né? Apura logo, pega os diabos que apertaram o gatilho e acaba com essa história. Os verdadeiros bandidos, os verdadeiros homicidas, né, saem, né, aí com a mídia, o jogo da mídia, de capturar a subjetividade da indignação. Eu quero terminar aqui com uma frase do Jean-Paul Sartre, né, que dizia o seguinte: a questão não é o que fazem conosco, mas sim o que fazemos com o que fazem conosco. Se aplica perfeitamente bem a este caso. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.